Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest, junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI e APMEC, somos a equipe técnica da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí algumas das nossas funcionalidades, algumas mais novas, né? Inclusive que ainda estão entrando aí em operação, algumas um pouco mais antigas, mas eu quero mostrar um pouquinho aí sobre como que a gente mudou nosso operacional nos últimos meses, né? Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, quem aí está há muito tempo conosco, né? Desde ali do comecinho da RoboInvest, sabe que uma frase eu falo sempre, galera, em todos os nossos materiais há muitos anos, desde o começo da estratégia. Tá? O que é, pessoal? O mercado é dinâmico, nós também temos que ser. Cara, isso você pode pegar lá, entra lá no YouTube, nos primeiros vídeos que a gente tem do canal. Eu vou falar isso. Eu acredito nisso, galera, e eu vou acreditar nisso para sempre, porque isso é uma verdade imutável, tá? Os mercados são dinâmicos, nós também temos que ser. Esse foi sempre o nosso lema. E nós atuamos sobre essa questão, né? Desde muitos anos atrás, quando nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então nós arrumávamos formas manualmente de nos ajustarmos à dinâmica do mercado. Hoje, pessoal, com a tecnologia que nós temos atualmente, nosso software que evoluiu absurdamente, nós temos ferramentas para nos adaptarmos ao mercado em tempo real. E não apenas uma ferramenta, um monte delas. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou mostrar então quais as ferramentas que nós estamos utilizando diariamente no trade, que realmente mudou de patamar o nosso operacional, mudou o jogo, galera. Tá? Então, nosso operacional aí de 3, 4, 5 anos atrás mudou completamente com, né, as novas funcionalidades para ajuste em tempo real ali do nosso operacional durante o pregão. Tá? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aí de como funciona. E uma coisa importante, né, pessoal, que muita gente não se atentou, é o seguinte, né? No início ali do nosso trabalho, muitos anos atrás, nós dávamos uma ênfase grande para backtest. Por quê? Porque o nosso setup, por mais que nós nos adaptávamos ao mercado ali antes da abertura do pregão, né, com estatísticas, né, mas era relativamente padrão algumas configurações, né, nós poderíamos avaliar ali o desempenho dela em 1, 2, 3 meses de forma estática. Tá? Então nós dávamos uma boa ênfase em backtests, em você colocar ali uma amostragem, ver como é que a tua configuração performava ali em uma semana, um mês, 2, 3, 4, 5 meses, né? Para ver risco-retorno, se era confiável, tal. Beleza, tá? E por que nós paramos de falar sobre backtest, pessoal? Porque atualmente, com o nível operacional que nós estamos trabalhando, não tem mais como. Por quê, pessoal? Porque nós estamos operando muito dinamicamente. Vou mostrar para vocês aqui direto no MetaTrader 5, né? As funções. Galera, o nosso setup hoje tem tantas funcionalidades dinâmicas que se ajustam automaticamente ao que o mercado está fazendo em tempo real, ao vivo, né? Que não há a menor possibilidade de tentarmos fazer um backtest disso no passado. Tá? É muito dinâmico, pessoal, é muito dinâmico, né? As corretoras que fornecem, por exemplo, os dados para backtest, né? Não conseguem fornecer 1/10 das informações que a gente precisaria, e não é culpa deles, pessoal, porque realmente é altamente dinâmico o nosso operacional hoje, tá? Então, os dados que as corretoras salvam no banco de dados ali, para que a gente possa ali, por exemplo, no MetaTrader, né, rodar um backtest, são muito poucos.
né? E tipo, não tem como realmente, galera, ele salvar as informações que a gente precisaria, né, para gerar um backtest confiável com todas as variáveis que nós temos monitorado diariamente em tempo real ali. Tá? Então não faz sentido realmente nesse nível de operacional que a gente está operar com backtest. Tá? É totalmente perda de tempo, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para a gente. Né? Então nosso foco tem que ser realmente o estudo de outras funcionalidades, outras informações, dados, né? Então é isso que a gente está demandando nosso tempo aqui realmente, né? No estudo, no criação de funcionalidades, de dados estatísticos, de probabilidades e tal, para melhorar o nosso operacional. E uma vez realmente a gente perdeu aí a questão de backtest, né? Que perdeu, né, galera? Que não faz sentido para o nosso estilo operacional totalmente dinâmico que nós temos agora, tá? Então vamos lá direto pro MetaTrader 5, eu vou mostrar aqui. Bom, essa aqui é a nossa última versão do PachaCrazy. Inclusive, essa versão aqui ainda nem está liberada, vai estar liberada nos próximos dias aí aos usuários que estão operando o PachaCrazy, tá? E o PachaCrazy foi a estratégia aí que a gente assumiu como sendo a pioneira ali, né, dessas funções dinâmicas que nós estamos, algumas já tinham, né? E outros que estamos colocando. Vou mostrar para vocês aí praticamente todas, tá? Só se o vídeo ficar muito longo aí que vou separar. Mas vou tentar mostrar rapidamente tudo aqui para vocês, tá? Então, a PachaCrazy atualmente é a única nossa estratégia aí que nós vamos ter todas as funções dinâmicas já funcionando, né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Bom, primeira coisa, pessoal. Nós já tínhamos, né, a funcionalidade ali desde a Pachamama do Força Real, tá? Então quem tem a Pachamama aí, já operou a Pachamama, sabe que nós temos aí a funcionalidade de força DX em tempo real, tá? Bom, o que vem a ser isso? Então deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui ó, Força Real, tá? Bom, Força Real já tinha na Pachamama. O que a gente fez aqui na PachaCrazy, né? Então, o que é aqui? Por exemplo, ativar Força Real, ok? Vamos colocar aqui Força DX, tá? Como tipo de cálculo. Não precisa nem alterar a média aqui, porque já vai pegar o Força DX padrão. Então, aqui são janelas, né? Então, eu vou colocar o quê? Por exemplo, no dólar. Se a força do dólar estiver maior que 2, maior ou igual, né? Utilize determinados aumentos de posição, tá? Aumento de posição. Então, eu vou colocar aqui, se o dólar tiver com força de 2, vou colocar aumento de 5 em 5. Lá, 5, 10, 15, 20, ok? Só um exemplo aqui. RPs, eu também vou poder colocar as RPs aqui específicas para essa faixa de força, tá? Então vou poder colocar RPs específicos. E o DX adicional. Então se eu estou utilizando ali um DX, por exemplo, média 25, DX 6 como padrão, eu vou querer, se o mercado estiver com força acima de 2, que acrescente 2 de DX. Então ele vai ficar aqui com DX 8 se o mercado estiver com força acima de 2, tá? Segunda janela. Faixa aqui, ó. Se a força for maior ou igual a 3, eu quero que utilize, se o mercado estiver mais forte, aumentos de 10 e 10, 10, 20, 30, 40, tá? Vou poder também alterar RPs, se eu utilizar RPs específicas para essa janela, e aumentar aqui, então se a força estiver maior, acima de 3, eu vou querer colocar um DX adicional. Se eu estou usando o padrão lá de 6, vou colocar mais 4. Ele vai operar com um DX de 10 para entrar na operação. Então, galera, o setup aqui, o software, ele vai analisar qual que é a força que o mercado está imprimindo. Força DX em tempo real. A força do mercado está entre 2 e 3. Ele vai usar essa faixa. Está abaixo de 2, ele não vai usar, vai usar o padrão. Se estiver acima de 3, ele vai usar isso aqui. E você pode aqui de 3 a 4, 4 a 5. Beleza? Você vai poder usar várias faixas. São 5 faixas aqui que você pode colocar. Então, para cada nível de força que o mercado estiver imprimindo de acordo com força X em tempo real, você vai alterar o ponto de entrada da tua operação. Você vai alterar os pontos de aumento de posição.
E também, se você está usando as RPs, vai poder alterar as RPs. Ah, aqui eu vou fazer RP de 5 em 5, aqui de 10 em 10. Ok, o que você preferir. Então, se o mercado num determinado momento está com força de 2.3, ele vai usar esse aqui. Força de 3.2, vai usar esse aqui. Força de 4.5, ele vai usar a terceira faixa. Você vai ajustando e ele vai alterando todos esses parâmetros aqui de acordo com a faixa que o mercado está imprimindo. Bom, essa é uma das funções dinâmicas que nós temos. No caso, antes na Pachamama, ele não tinha essas alterações de RP e de aumento de posição, né? Tinha apenas aí aumento de DX, tá? Então nós fizemos esse aprimoramento aí para, claro, ajustar, porque se a gente sabe que o mercado está mais forte, muito provavelmente teremos ranges maiores. Então nós também, é muito inteligente nós também ajustarmos os nossos pontos de aumento de posição, né? Para espaçarmos um pouquinho mais, o mercado está mais forte. E se o mercado é mais fraco, deixar ele mais curtinho. Então a gente vai se ajustar ao que é mais provável de acordo com a força que o mercado está imprimindo. Coerente, galera, inteligente, tá? Então, bacana. Beleza. Segunda coisa que foi algo tipo, mano, não tem como operar mais sem agressão, tá? A agressão foi uma das principais funcionalidades que nós fizemos aí de ajuste dentro do nosso novo operacional, né, pessoal? E a gente tem agora 2 níveis de agressão. Você pode utilizar 2 níveis de agressão, mas basicamente o que é? Ativar a agressão, sim. Gráfico de 1 minuto, 50%. Ou seja, quando você vai entrar na operação, rapidamente falando, tá, pessoal? Grosso modo aí. Você vai entrar na operação, então ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar ali se o força real está dentro de 2, 3, 4 de força. Vai falar qual DX você quer entrar, um DX de 6, 8, 10, dependendo da janela aqui. E tem que satisfazer a distância do preço em relação à média, né, que é o nosso DX de entrada, e também o fator agressão. O que é? Força da pressão compradora ou vendedora. Se nós estamos aí, o preço está subindo, abriu uma distorção de 10 em relação à média, vai ativar a tua entrada. Aí você colocou lá, eu quero que só entre na operação quando a agressão for 50%. No caso, o preço está subindo, a gente está buscando uma regressão à média. A gente está buscando o quê? Uma oportunidade de venda, tá? Venda quando o preço se afastar da média para cima, beleza? Então ele vai monitorar quando a pressão vendedora chegar nos 50%. Porque se está subindo o mercado com força, abriu uma distorção significativa, a força do mercado está ali 70%, 80% pressão compradora, o preço está subindo. Então nós vamos esperar a pressão vendedora igualar o jogo, ou você botar a tua porcentagem que você quiser aqui, 50%, 55%, 60%, o que você quiser, né? Mas ele vai monitorar a pressão vendedora para falar assim, pô, agora sim, os vendedores voltaram para o jogo, eu vou entrar na operação. E daí ele vai monitorar se aconteceu a condição da porcentagem de agressão e ainda se mantém a tua distância do preço em relação à média. E aí você vai entrar na operação. Tá ok? Porra, galera, isso aqui não tem como operar sem. Nos dá uma segurança absurda, uma eficiência, efetividade. Mudou o jogo pra gente aí, essa questão de agressão. E não apenas ela, né? Aliado com vários outros critérios dinâmicos que nós temos. Pessoal, a agressão é ultra dinâmica, é o que está acontecendo ali na pancadaria, na briga, comprador, vendedor, tá? É ali que a gente está monitorando como é que está a pressão compradora, vendedora, como é que está o movimento, e a gente vai monitorar para entrar bem posicionado, não entrar naqueles candles gigantescos, no movimento ali brusco, não entrar ali no pânico do mercado. A gente vai ficar de boa, monitorando, só olhando ali a pancadaria, esperando a oportunidade, tá? Isso aí realmente é incrível, galera. Temos 2 níveis de agressão, mas só explicando, você pode usar os 2, né? Então, só para você entender aí, a agressão é uma função importantíssima, tá? Importantíssima. E aqui eu estou falando da agressão na entrada da operação. Beleza. Aumentos de posição, pessoal, vamos lá. Aumentos de posição, algo que já tinha sempre na estratégia, né? E agora o que a gente fez? Agressão nos aumentos de posição. Já tínhamos feito, tem na Pachamama também, né? Mas foi uma função que iniciamos apenas com agressão na entrada e depois vimos o quão eficiente ela é, o quão importante ela é e falamos, caramba, se nós monitoramos a agressão para entrar na operação, onde a gente coloca a primeira mão de contratos, por que não usar a agressão
nos nossos aumentos de posição, onde a gente aumenta nosso financeiro, aumenta a nossa aposta, né? Então eu também quero monitorar como é que está a pressão vendedora, compradora ali, para entrar ali com uma segurança maior, não ficar aumentando posição indiscriminadamente quando o preço vai muito forte para um lado ou para o outro. Mais uma função extremamente importante que não dá para viver sem mais, tá? Isso eleva muito a segurança, baixa a nossa exposição, melhora o gerenciamento de risco, nos deixa leves na operação, com eficiência absurda, tá? Então, galera, também é imprescindível a agressão nos aumentos de posição. Mais um filtro. E veja só, no caso dos aumentos de posição, como nós temos o Força DX em tempo real ali, que está monitorando qual vai ser o espaçamento dos teus aumentos de acordo com a força do mercado, além disso, a agressão vai estar configurada também para que você só vai executar os aumentos de posição, né? Além dos pontos que já foram ajustados de acordo com a força, mas também com as porcentagens de agressão da pressão compradora e vendedora no momento do movimento ali, tá? Em tempo real, dinâmico mesmo, né? Então, mais uma ferramenta importantíssima ali que nos ajuda diariamente ali no nosso operacional, tá? Bom, mais uma função aí que a gente colocou, né, já há alguns meses aí. O que foi, pessoal? Aumento de posição em relação ao último aumento. Galera, isso aqui ficou demais, tá? Isso aqui ficou incrível. Já falei para vocês, tem muita gente ainda que está aprendendo como é que funciona, está entendendo. Tem gente aí que ainda não tem essa função, mas se você entender como que ela funciona, galera, vale muito a pena. Mas vale muito. Para você ter uma noção, eu não tenho nenhum robô meu mais operando sem isso. Você tem noção, galera? Nenhum robô meu opera sem aumento de posição em relação ao último. Tá? Foi uma função que para mim assim realmente mudou muito do meu operacional. Galera, isso aqui é um pouco complicado de explicar rapidamente. Eu já fiz vídeos mostrando, tá? Que tem no canal aí, né? Explicando mais detalhes. Mas rapidamente, vou tentar falar rapidamente. Nós tínhamos então o aumento de posição em relação à entrada ou em relação ao preço médio, mas geralmente a gente utilizava em relação à entrada, né? Que junto com a agressão, com janela de força DX, com tudo isso, era bom, tá? Mas em alguns momentos de mercado mais estressado, com mais força, movimentações bruscas, independente da agressão, executava um número considerável dos aumentos de posição quando tinha um movimento muito brusco, tá? O que aconteceu? Tive a ideia de mudar a referência do ponto onde vai ser considerado o próximo aumento de posição. No caso, quando é em relação à entrada, nós temos uma entrada na operação e os aumentos de posição vão ser todos em referência a essa entrada, tá? Então é 5 pontos da entrada, 10 pontos da entrada, 15 pontos da entrada. É claro que nessa questão ele vai utilizar a agressão e vai melhorar o teu ponto de aumento de acordo com a agressão, quando a agressão der condição também. Então no caso dos 5 pontos lá em relação à entrada, se a agressão só der condição quando o preço estiver a 10 pontos em relação à entrada, ele vai executar o primeiro aumento de posição do 10. Porque foi melhor posicionado por conta do movimento. Agora, os outros aumentos estão em relação à entrada, então ele tende a executar mais rápido os próximos aumentos quando der condição. Então, ele vai gerar aí relativamente um pouco de acúmulo ali depois do primeiro aumento ali, né? Mas, é claro que tem todo um processo que a gente também tende a melhorar, mas com essa nova função isso melhorou muito. Por quê? Porque agora a referência não é em relação à entrada. É em relação ao último aumento que foi executado. Ou seja, o primeiro aumento, claro, vai ter que ser em relação à entrada. Você colocou lá 5 pontos. Ok, é 5 pontos em relação à entrada. Por quê? Porque ainda não foi executado nenhum aumento. Beleza, não tem o que fazer, tá? Então executou lá, por exemplo, no 10, porque a agressão só deu condição no 10. Beleza? Agora, o segundo aumento não vai ser no 10 em relação à entrada. Não, vai ser a quantidade de pontos que você colocar em relação ao ponto que foi executado o primeiro aumento. Então, uma vez que você está executando os aumentos com agressão para que fique dinâmico e melhor posicionado, com mais eficiência,
você vai considerar o ponto efetivo que foi realizado o primeiro aumento de posição para calcular qual é a distância do segundo. Pessoal, por que isso é inteligente? Porque nós não sabemos exatamente qual vai ser o ponto do primeiro. Por conta que a dinâmica da agressão, das janelas, de aumento de posição dinâmicas do força dx e um monte de outras funções que nós temos. Então, como a gente não sabe, nós não vamos deixar fixo os pontos de aumento de posição em relação à entrada. Então, se executou o primeiro aumento de posição no 10, o segundo aumento de posição, eu quero 5 pontos depois. Tá, vai ser 5 pontos depois do 10. Então vai lá no 15 em relação à entrada. Mas no 5 depois do primeiro. Se o primeiro tivesse sido no 15, o segundo em relação à entrada, o segundo aumento de posição seria no 20. Totalmente dinâmico, tá? E que te deixa mais leve na operação, pessoal, com mais segurança. Ele não fica jogando todos os aumentos de posição de uma vez só, não. Ele vai esperar o primeiro, o segundo, o terceiro. Por quê? Porque ele vai ter que esperar em qual ponto foi executado o primeiro aumento, em qual ponto foi executado o segundo, para jogar o terceiro, para jogar o quarto, para jogar o quinto. Tá? E vai utilizando as mesmas funções. A janela de força de x tempo real para saber o espaçamento, a agressão nos aumentos, e vai jogar os aumentos agora em relação ao último aumento, tá? Dinamicamente, para que seja muito mais eficiente, galera. A gente está buscando sempre aqui monitorar o que o mercado está fazendo em tempo real entre força, ranges, volatilidade, dinâmica ali, pessoal, como o mercado está fazendo, está forte, está fraco, agressão, tal, todos os dados ali, a gente está monitorando isso para se ajustar ao que o mercado está fazendo. Né? Então, cada funçãozinha dessa tem ali uma ajuda adicional que a gente vai fazer para entrar melhor posicionado, nos deixar leve na operação, conseguimos maior eficiência, né? Puxando, claro, o preço médio para melhor do que seria com um trade estático, para que a gente possa sair rápido da operação. Esse é o objetivo sempre, né? Segurança com eficiência operacional. Porra, pessoal, coisa linda. E o último que a gente colocou agora, vamos lá. O que foi, pessoal? Esse aqui, tá? Inclusive já tinha dado um spoiler há algumas semanas que a gente estava desenvolvendo e ficou pronto, já estou operando com ela, mas ainda não foi liberado ainda, se não me engano vai ser liberado essa semana aí para os usuários da Apache Crazy, tá? O que é, pessoal? Vamos lá. Essa é uma funçãozinha um pouco chata de entender, tá? Um pouco chata de entender e eu devo fazer um vídeo sobre isso, apenas sobre isso, para falar com muitos detalhes, para tentar ficar mais claro. Veja, pessoal, essa é uma funçãozinha aqui que você vai poder utilizar ela, mesmo sem saber muito detalhadamente o que é, mas é uma funçãozinha um pouco, o conceito dela é um pouquinho chato de entender. Não é complicado, um pouquinho chato. Para todo mundo que eu fui tentar explicar isso aqui, foi um pouco demorado, um pouco difícil, porque realmente é meio confuso. E até quando eu tive essa ideia, eu tava correndo e tive essa ideia. E daí na hora eu já gravei um áudio pro Daniel. Falei, Daniel, isso aqui, ó, eu tive essa ideia, será que não dá pra fazer isso aqui, falando áudio? Cara, eu comecei eu fiz o áudio, foi um áudio longo pra tentar explicar, e eu mesmo me confundia no que eu tava querendo. Meio confuso, né? Tive que mandar uns 3 áudios pro Daniel pra conseguir que ele entendesse o que eu queria. Tá? Porque realmente é confuso. Depois fui explicar pro pessoal que trabalha com a gente aqui também operando, e também foi mais complicado, mas dá para entender, tá? Mas aqui eu vou falar bem rápido, se você não entender não tem problema, mas depois vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Vamos lá, o que é, pessoal? Se o aumento for em relação ao último, agora nós temos um filtro de não executar antes de. Tá ok? Então, qual foi o meu conceito aqui? Tem algumas questõezinhas que vai ficar um pouco mais técnicas, que depois eu explico no outro vídeo. Mas o que é? Bom, nós vamos colocar o nosso aumento de posição em relação ao último. Vamos lá, de 5 em 5 pontos. 5, 5, 5, 5, 5, sei lá, 10 aumentos em relação ao último. De 5 em 5, então veja, não é 5, 10, 15, 20, não, é 5, 5, 5, 5, 5. Por quê? Porque em relação ao último aumento. Então, se você botou o primeiro aumento é 5, o segundo é 5 depois do último.
Executou o segundo, o terceiro é 5 depois de onde foi executado o segundo. O quarto é 5 depois de onde foi executado o terceiro. Vocês estão me entendendo? Beleza, isso é tranquilo. Agora, então esse aumento de posição está em relação ao último aumento. Nós fizemos essa função de, beleza, você colocou o espaçamento em relação ao último, sei lá, de 5 em 5, ou de 2 em 2, de 3 em 3, o que você quiser, depende da sua estratégia. E nós colocamos nesse filtro agora o quê? Tá, mas também verifique estes pontos de aumento de posição. Aí você coloca lá 2, 7, 9, 10, 15, determinados aumentos. E esses aumentos serão em relação à entrada. Tá? Então veja, é um filtro de aumento dos pontos de aumento de posição em relação à entrada, para que ele verifique e não execute os aumentos de posição em relação ao último antes desses pontos que você selecionou em relação à entrada. Eu sei, galera, é um pouco esquisito de entender. Então vamos tentar com um exemplo, tá? Então vamos lá, vamos supor um setup que você tem os pontos, por exemplo, um setup que você tem ali os pontos em relação à entrada, que você não está utilizando em relação ao último aumento, que é um setup rápido, tá? Então vamos colocar lá que ele aumenta a posição de 3 em 3 pontos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, stop em 25. Setup rápido, sai na média, tá? Então setup rápido ali. Entra com DX razoável ali, 7, 8 e tal, executa vários aumentos rápidos, sai na média. Então, um setup rápido. Beleza? Ok. Quando você for fazer esse setup, porque não dá, galera, não dá mais para operar em relação à entrada apenas. A gente tem que transformar esse estilo de setup para aumento em relação ao útil, porque a nossa segurança aumenta muito por conta de toda a dinâmica do mercado que a gente está operando aqui em tempo real. Só que os aumentos de posição em relação ao último, eles te deixam mais leve na operação, porque ele vai executando de acordo com a pressão, compradora, vendedora, lá, a agressão, e vai jogando os aumentos mais para frente, vai te deixar leve, só que em algumas estratégias, ele vai te deixar leve, porém ele não vai puxar tanto o preço médio. E se você sai pelo toque na média, por exemplo, isso pode não ser tão bom. Ele pode daí não executar muitos contratos, onde uns pontos bons, né? E você não vai melhorar tanto o preço médio, vai sair toque na média com leve prejuízo ou no 0 a 0. Então, às vezes, você quer que execute os aumentos de posição um pouco mais rápidos, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esses pontos de aumento de posição em relação à entrada que você já operava, rápidos ali, 3, 6, 9, 12, tá ok? Colocar nesse filtro, não executar antes disso, ou seja, ele vai olhar, antes de executar os aumentos de posição em relação ao último, ele vai olhar esse filtro aqui, em relação à entrada. O primeiro aumento de posição, o 3. Então, o que está escrito aqui? Não execute o primeiro aumento de posição antes de 3 pontos em relação à entrada. É isso que ele vai olhar. Então, quando ele estiver monitorando o primeiro aumento de posição, ele vai olhar o ponto em relação à entrada, que é essa função, não executar antes de, que está lá no 3. Mas o teu aumento de posição em relação ao último, você colocou lá, vamos supor, 1 ponto. 1 ponto, tá? Então ele vai falar o quê? O que o software vai monitorar? Não execute o primeiro aumento antes de 3 pontos em relação à entrada e 1 ponto em relação ao último. Como não tem em relação ao último, é o primeiro aumento de posição em relação à entrada, então ele vai falar, 1 ponto deu condição? Deu. 3 pontos em relação à entrada? Deu? Sei lá, tá no 10. Deu. A agressão deu condição? Ainda não. Não vai executar. Tem que todos os filtros serem satisfeitos. Então vamos lá que no 8, o preço começou a voltar. No 8 pontos contra, ele deu a condição. Qual a condição? 1 ponto em relação ao último deu? Deu porque o último é a entrada. 3 pontos no mínimo em relação à entrada, que é essa nova função, deu? Deu. A agressão deu condição? Deu. Executa. Ele vai executar lá no 8. Beleza? Vai executar no 8. O segundo aumento de posição, ele vai fazer essa mesma conferência. O aumento em relação ao último é quanto? 1 ponto. 1 ponto da onde, pessoal? 1 ponto do último aumento. Onde foi executado o último aumento? No 8. Então é no 9. Beleza? Não execute antes de. Qual é o ponto do segundo aumento de posição? 6.
Tá? 6, 3, 6, 9. 6. Deu condição? Deu. A agressão deu condição? Deu lá no 11. Pum, executa. Então você tem dois filtros para o pontuamento de posição. Um filtro em relação à entrada e um filtro em relação ao último aumento. Então você pode brincar com isso aí, ou seja, colocando o mínimo que você exige, com um mínimo de segurança em relação à entrada, e um filtro ali em relação ao último aumento de posição rápido. Porque você quer que execute, mas que mantenha a segurança do aumento em relação ao último. Para que ele não jogue os aumentos em relação à entrada, mas em relação ao último, independente de onde foi executado. Eu sei que é um pouco confuso e alguns vão pensar assim, mas qual o benefício exatamente isso? Tem muito benefício. Você jogar o aumento em relação ao último tem muito benefício. Tá? Então, essa é a grande questão. Manter um mínimo de espaçamento em relação à entrada que você exige como segurança, jogar os aumentos em relação ao último para que ele não fique jogando em relação à entrada, no mínimo ele vai ter um mínimo em relação ao último e melhore essa eficiência, mas jogue os contratos. Mas execute uma boa, considerável número de contratos, porque você tem CD pelo toque na média, geralmente essa função vai ser usada para isso. Tá? Então, pessoal, cara, essa função não pode ser subestimada. Ela é um pouquinho mais chata de entender, mas ela é extremamente eficiente. Tá? Extremamente eficiente. Então veja, galera, nós temos um leque de possibilidades aqui dentro da Apache Crazy de um setup, de uma estratégia altamente dinâmica. Tá? Então ela vai se ajustar em diversos fatores do mercado que está acontecendo, em janela de força real, em agressão, de aumento em relação ao último, agressão na entrada, agressão no aumento e porra, olha isso. Tá? Então, realmente nós estamos reagindo automaticamente, em tempo real, ao que o mercado está fazendo. Em um monte de função. Gerando uma eficiência muito grande, uma exposição financeira menor e, consequentemente, um risco-retorno muito melhor. Muito melhor. Eu sei que parece complicado, como quando eu falei aqui rapidamente, tá? Mas não é. Não é tão complicado, é porque se você ainda está aprendendo, você não teve acesso às informações ainda, e no começo é mais difícil. Mas é simples, pessoal, porque a gente tem a grande consciência que o simples é o que funciona. Então, a gente não vai fazer um trade complicado, complexo, não é. O complexo é o sistema que faz automaticamente ali, é operacional. A nossa configuração aqui é simples, a gente tem as funções na mão. O complexo é o software que vai realizar ao vivo ali em tempo real. Configurar isso é extremamente simples. Não tem complicação. Eu vou fazer vídeos durante a semana mostrando uma configuração ali, fazendo a configuração e botando para rodar para vocês verem como funciona. Porra, é lindo, galera. É lindo de ver. Tá? Então, queria mostrar para vocês aí que vai estar liberada essa função aí no Apache Crazy nos próximos dias. E o nosso objetivo é colocar a Apache Crazy com o máximo de funções dinâmicas possíveis. Então a gente está aí trabalhando para aumentar esse dinamismo, aumentar a segurança, aumentar a eficiência, né? E deixar cada vez mais a estratégia com segurança maior, né? Então, galera, hoje em dia eu não me preocupo mais com movimentação brusca, pancadaria que acontece durante o dia. Além de estar com risco gerenciado, eu tenho esse monte de função que vão salvar minha pele em qualquer tipo de movimento, né? Então, por um movimento ali, pegar a gente com as calças na mão, galera, é muito, mas muito difícil, mas muito, tá? A gente, aconteça o que aconteça no mercado ali, a gente, na hora a gente está se ajustando, tá? A gente está se ajustando na hora, então, porra, isso aí realmente está fazendo uma diferença absurda, tá? Absurda. Beleza, então vou fazer mais alguns vídeos falando sobre isso, né? Mas fiquem atentos, galera que está com a Apache Crazy vai receber as novas funções, já estude, já analise, acompanhe o mercado para entender como é que funciona. E pessoal, utilizem tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Não tem como,
tá? Tem muita gente aí que é avesso a novidades, avesso a mudar algumas coisas que já vem fazendo. Pessoal, esqueça isso. Coloque essas funções o quanto antes, senão você vai se arrepender, porque você vai colocar mais para frente, tem que fazer, tem que botar, tá? Então, o quanto antes você colocar e começar a aprender a ver como está funcionando e melhorar teu setup, melhor, tá? Então, não deixe de estudar essas novas funções e colocarem elas nos seus operacionais, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.